Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou com um assunto polêmico para tratar com vocês hoje. Batalha espiritual é real? Batalha espiritual existe? Setas espirituais, elas existem. Vamos tratar sobre esse assunto. Fica comigo que em alguns minutos nós vamos decorrer a respeito do que a Bíblia fala e a respeito das nossas experiências sobre o assunto. A batalha espiritual, ela é real, mas ela não é contra pessoas. Preste bem atenção. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, vai falar: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nem toda luta é humana. Muitas vezes o conflito que parece emocional, que parece familiar ou profissional, ela tem raiz espiritual. Isso nos ensina a parar de atacar pessoas e a começar a lutar em oração. Eu quero que vocês entendam que 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, vai falar a respeito de armas do cristão e vai falar que as nossas armas são armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Discussões, força humana ou estratégias naturais não vencem batalha espiritual. Presta atenção. O segredo para você vencer uma guerra espiritual ou uma batalha espiritual ainda é jejum, oração e palavra de fé. Isso derruba fortalezas que anos de esforços humanos não conseguem derrubar. A Bíblia vai falar em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, que nós devemos resistir ao diabo, que isso faz parte da nossa vitória. Vai falar: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A vitória, ela começa com submissão a Deus. Não se resiste ao diabo vivendo em desobediência, vivendo na contramão da palavra do Senhor. Quanto mais alinhado você está com Deus, menos, presta atenção, espaço o inimigo ele encontra na sua vida, na sua casa, no seu coração e no seio da sua família. O cristão, uma das maiores armas para que o cristão ele possa estar utilizando ainda é o joelho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, vai falar que nós devemos orar sem cessar. A oração, ela não é o último recurso, presta atenção. É a primeira linha de defesa que o cristão tem que colocar em ação. Quem ora pouco luta muito, quem ora muito luta menos. Eu sempre costumo falar que nós devemos preparar em tempo de paz para os tempos de guerras que estão por vir. Deus, ele luta pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, mas você também precisa colocar, como se você colocasse o seu exército na frente de batalha. Isso acontece em meio a joelho no chão. A palavra, ela é a espada a qual você precisa na hora das batalhas. Efésios capítulo 6, versículo de número 17, vai falar: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus, ele vence Satanás no deserto, citando a palavra. Mateus, capítulo de número 4. O inimigo foge de quem conhece e declara a escritura do Senhor. É lógico que quando nós falamos de setas espirituais, quando que nós falamos de batalhas espirituais, isso também parte, além da palavra do Senhor, que tem todo esse respaldo a qual eu estou trazendo para vocês, parte para um campo de experiências. Existem muitos pastores e muitos teólogos que não acreditam, que falam que uma vez
que Cristo entrou na sua vida, que você reconheceu Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, automaticamente você está imune aos ataques do adversário, que você está imune às setas do maligno. Só, meu querido, que eu não creio desta forma. Eu creio que existem muitas guerras, eu creio que existem muitas lutas e muitas batalhas espirituais, que nós nos posicionamos em um ambiente de guerra, em um ambiente de luta, em um ambiente, por muitas vezes, que nós não estamos preparados, estamos sendo impulsionados meio que desapercebidos e sofremos algumas retaliações. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, vai falar: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então eu entendo que muitas vezes alguns irmãos me chamaram: ah, pastor, vamos fazer uma visita em tal casa. Quando nós chegamos lá nessa casa, nós encontramos um cenário onde tinha alguém possesso, alguém passando por um problema espiritual, a família vivendo em um cativeiro. Dentro daquela casa tinha uma legalidade, por mais que fosse uma casa cristã, por mais que fosse uma casa de pessoas que frequentavam a igreja até de forma corriqueiras. Dentro daquele ambiente tinha uma legalidade onde o inimigo ele usufruía das emoções, onde ele usufruía das sensações de cada um e até dos medos e das frustrações para que ele pudesse atacar a vida daquela família. Qualquer hora dessa, eu vou gravar aqui algo falando a respeito de muitas experiências que eu já tive, né, e de muitas retaliações em si que nós já passamos em um ambiente espiritual. Eu lembro que um tempo atrás eu estava levantando um propósito a respeito de Deus manifestar a glória dele, a cura dele dentro da igreja, e sempre quando nós vamos para este ambiente, nós passamos muito tempo de jejum e muito tempo de oração, mas muito tempo é muito tempo mesmo. Além de eu pedir o meu auxílio, né, ao meu corpo de obreiro que eu tenho pessoas que oram pela minha vida, pessoas que intercedem pela minha vida. Além de eu pedir ajuda dessas pessoas para estarem intercedendo, orando, jejuando, por enquanto eu estou ali isolado, tirando um período para mim. Eu normalmente nesta fase, por este momento específico, eu sofri algumas retaliações ao ponto de parar em um hospital. Parece até brincadeira falando, as pessoas falam: nossa, pastor, mas como que pode? Como que isso pode acontecer? Existem lutas e existem legalidades espirituais que quando você entra neste tipo de confronto, como se Deus permitisse que você sentisse isso na sua pele, para que você pudesse entender e compreender que é o Senhor que dá todo o livramento sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda que, de fato, a vitória ela já foi conquistada em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57, vai falar: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, ele não luta para vencer, ele luta a partir da vitória, ou seja, a cruz já decretou o fim da autoridade do inimigo sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Levantou a sua mão, confessou o Senhor publicamente, passou pelo batismo nas águas, fez parte do seio da igreja, e você está agora se colocando como uma coluna de oração, como um sacerdote da casa do Senhor, que por muitas vezes luta pela sua família, muitas vezes luta pelos seus amigos, muitas vezes luta por pessoas que estão doentes, enfermas, desempregadas, seja em qual área for. Pode ter certeza que você precisa se revestir, que você precisa conhecer um pouco mais a respeito do mundo espiritual. Eu quero finalizar para que você grave bem isso que eu vou te falar. Tá? Presta atenção, grava bem isso que eu vou te falar. Você vai ouvir muitos testemunhos, vai ouvir muitas pessoas falando a respeito das suas experiências, falando a respeito do que a Bíblia trata sobre o assunto. Mas eu sempre peço para que quando você quiser participar, ou quando você quiser que Deus ele te mostre de fato como funciona o mundo espiritual, peça orientação para os seus pastores, procure pessoas que estão acostumadas
né, a lidar com situações do tipo. Entre no secreto, busque revestimento de poder e de autoridade da parte do Senhor, leia a Bíblia de forma constante, tenha um tempo de separação, tenha um tempo de jejum, e aí o Senhor vai revelar de fato, aleluia, glória a Deus, a glória dele em meio às lutas que você tem enfrentado. Pode ter certeza que os dons do Senhor continuam ativos e através do nome de Jesus nós iremos expulsar todo o principado e toda a potestade, porque o nome de Jesus é nome sobre todos os nomes. Fica na paz do Senhor Jesus, compartilha com os amigos e mais pra frente eu estarei postando mais alguns vídeos falando a respeito de algumas experiências, falando a respeito de pessoas que nós encontramos nesse tipo de situação e foram libertas devido a um trabalho realizado através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor ainda cura, sara, restaura e liberta. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.